Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Foot. O meu nome é Denis e hoje vamos fazer análise dos jogos do dia 17 de outubro de 2023. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Bora pra cima então, pessoal. O último dia de data FIFA. Chega dessa data FIFA, pessoal. Pra muitos aí, dando graças a Deus que essa data FIFA tá acabando. Até que pra gente foi uma data FIFA boa, lucramos bem nessa data FIFA. Mas não tem jeito, a gente gosta mesmo é dos nossos campeonatos tradicionais. Vamos começar aqui, vou trazer pra vocês, pra esse último dia, 11 análises, 11 palpites, pra fazermos boas entradas. Vou repassar aqui rapidamente os joguinhos de domingão. Não foi um domingão bom. De 13 palpites tivemos 9 greens, 1 empate anula e 3 heads. E infelizmente nenhum dos nossos bilhetes bateram nesse domingão. Vamos dar sequência aqui então para os jogos de terça-feira. Vou começar aqui no jogo amistoso entre a seleção do Japão versus Tunísia às 7h10 da manhã. O que nós temos de interessante? Seleção do Japão vem num momento excelente, marcou gol nas últimas 9 partidas, marcou gol no primeiro tempo nas últimas 6, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 6 partidas. Seleção da Tunísia, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3. Vou mostrar aqui pra vocês os últimos jogos do Japão, pra ver como ele tá bom. Seleção do Japão ganhou de 4-1 do Canadá, ganhou de 4-2 da Turquia, ganhou de 4-1 da Alemanha, ganhou de 4-1 do Peru, ganhou de 6-0 do El Salvador. Vem no momento, como eu disse, excelente. Com essa odd aqui muito boa, vou buscar aqui a vitória seca para o Japão neste confronto. Mais um jogo amistoso aqui interessante, é o confronto entre a seleção da Albânia versus Bulgária às 13 horas. Vamos ver o que nós temos de interessante. A Albânia marcou gol primeiro nas últimas 5 partidas, não perdeu nas últimas 5 e mais de 1,5 bateu em 8 nas últimas 10 partidas. Seleção da Bulgária num péssimo momento, não ganhou nas últimas 8 partidas, sofreu gol nas últimas 7 e o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10. Para este confronto aqui, quero buscar o favoritismo da Albânia. A seleção da Albânia é líder do grupo da fase de classificação para a Eurocopa, está praticamente classificada, vem num excelente momento contra a Bulgária que vem totalmente ao contrário, vem numa péssima fase. Então vamos entrar aqui na dupla chance para a Albânia neste confronto. E agora vamos de fase de classificação para a Eurocopa, confronto entre a Finlândia versus Cazaquistão às 13 horas. Vamos ver a classificação dos dois. Finlândia é a terceira colocada do grupo, em 7 jogos tem 4 vitórias e 3 derrotas, fez 11 gols e sofreu 7. Cazaquistão, quarta colocada, em 7 jogos tem 4 vitórias e 3 derrotas também, fez 10 gols e sofreu 8. O que nós temos de interessante? Finlândia, ambas marcam não, bateu nas últimas 6, em menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Cazaquistão sofreu 2 ou mais gols em 6 das últimas 10 partidas, em menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, acredito muito no favoritismo da Finlândia, jogando em sua casa. Eu vou buscar aqui a dupla chance para ela neste confronto. Mais uma partida aqui na fase de classificação da Euro. Confronto entre a seleção de San Marino versus Dinamarca às 15h45. Vamos ver a classificação delas. Dinamarca aqui buscando a liderança do seu grupo. É a segunda colocada em 7 jogos, tem 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fez 15 gols e sofreu 6. Só não é líder porque tem 1 gol a menos que a Eslovênia. Já a equipe de San Marino, a última colocada em 7 jogos, tem 7 derrotas, ainda não fez nenhum gol e já sofreu 24. Nós temos de interessante aqui. San Marino sofreu gol nas últimas 10 partidas, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 5. Seleção da Dinamarca marcou gol nas últimas 7 e não perdeu nas últimas 5 partidas. Para este confronto aqui, a seleção da Dinamarca precisa fazer gols para assumir a liderança. Acredito muito nesse favoritismo dela. Vou buscar aqui Dinamarca para fazer mais de 2 gols e meio neste confronto. Seguindo aqui na fase de classificação da Euro, confronto entre a seleção de Malta versus Ucrânia às 15h45. Vamos ver a classificação das duas. Seleção da Ucrânia sonhando com uma vaguinha para a Eurocopa. É a terceira colocada em 6 jogos, tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Fez 8 gols e sofreu 7. Seleção de Malta, a última colocada em 6 jogos, tem 6 derrotas, fez somente 1 gol e já sofreu 15. O que nós temos de interessante? Malta sofreu gol em 8 das últimas 10, ambas marcam não nas últimas 7. Seleção da Ucrânia marcou gol nas últimas 6 e mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas.
Para este confronto aqui, a Ucrânia precisa ganhar, precisa do resultado. E contra a fraca equipe de Malta, é excelente para ele conquistar essa vitória. Vamos entrar aqui na vitória seca para a Ucrânia neste confronto. E para fecharmos aqui na fase de classificação da Euro, confronto entre a seleção da Inglaterra versus Itália às 15h45. Vamos ver a classificação das duas. Inglaterra, líder do grupo, em 5 jogos tem 4 vitórias, 1 empate, não sabe o que perder, já fez 16 gols e sofreu 2. Seleção da Itália é a segunda colocada, em 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, fez 10 gols e sofreu 4. Vai ser muito interessante. Seleção da Inglaterra marcou gol nas últimas 10 partidas, marcou gol primeiro nas últimas 7 e o mais de 1 gol e meio bateu em 9 das últimas 10. Seleção da Itália marcou gol nas últimas 7, marcou gol primeiro nas últimas 6 e o mais de 1 gol e meio bateu nas últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, as duas equipes precisam do resultado, principalmente a Itália. Então acredito que será um jogo aberto, jogo para gols. Vamos entrar aqui no mais de 1 gol e meio para este confronto. E agora vamos para eliminatórias da Copa do Mundo da América do Sul. Confronto entre a seleção da Venezuela versus Chile. Vamos ver a classificação dos dois. Chile é a quinta colocada da competição, em 3 jogos tem uma vitória, um empate e 1 derrota, fez 3 gols e sofreu 3. Já a seleção da Venezuela é a sexta colocada, em 3 jogos também tem uma vitória, um empate e 1 derrota, fez 2 gols e sofreu 2. O que nós temos de interessante aqui? Venezuela marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, não perdeu em 8 das últimas 10. Seleção do Chile não perdeu em 8 das últimas 10 e ambas marcam não em 7 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, quero buscar o favoritismo da Venezuela, que fez uma excelente partida contra a seleção brasileira. E agora jogando em sua casa, acredito que ela não irá perder para o Chile, no máximo empatar. Vamos entrar aqui na dupla chance para a Venezuela neste confronto. Seguindo aqui nas eliminatórias da Copa do Mundo, o confronto entre a seleção de Equador versus Colômbia às 20h30. Vamos ver a classificação das duas. Colômbia é a terceira colocada, em 3 jogos tem uma vitória e 2 empates, fez 3 gols, sofreu 2. Equador, sétima colocada, em 3 jogos tem 2 vitórias e 1 derrota, fez 4 gols e sofreu 3. O que nós temos de interessante? Equador marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, sofreu gol em 9 das últimas 10, mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Já a Colômbia não perdeu nas últimas 10 partidas e marcou gol em 8 das últimas 10. Para este confronto, acredito que será um jogo bem disputado. O jogo aqui com duas ótimas seleções. Vamos entrar em gols. Quero buscar aqui mais de 1 gol e meio para essa partida. Mais um jogaço aqui. Temos o confronto entre a seleção de Uruguai versus Brasil às 21 horas. Vamos ver a classificação das duas. Seleção brasileira, segunda colocada, em 3 jogos, tem 2 vitórias e um empate. Acabou bobeando na última rodada. Já fez 7 gols e sofreu 2. Seleção do Uruguai, quarta colocada, em 3 jogos, tem 1 vitória, um empate e 1 derrota, fez 6 gols e sofreu 5. Isso é muito interessante. O Uruguai marcou gol nas últimas 8 partidas, não perdeu em 8 das últimas 10 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3. Brasil marcou gol nas últimas 6 partidas. Para este confronto, não quero buscar o favoritismo de ninguém. Acredito que será um jogo aberto, duas equipes aqui com excelentes ataques. Vamos entrar aqui no mais de 1 gol e meio para essa partida. E para fecharmos aqui nas eliminatórias da Copa do Mundo, o confronto entre Peru versus Argentina às 23 horas. Classificação dos dois. Seleção da Argentina já começou com tudo as eliminatórias. Líder da competição, em 3 jogos tem 3 vitórias, fez 5 gols e não sofreu nenhum. Já o Peru é o penúltimo colocado, em 3 jogos ainda não venceu, tem apenas 1 empate e 2 derrotas, não fez nenhum gol e sofreu 3. Que nós temos de interessante. Peru menos de 3 gols e meio, bateu em 8 das últimas 10 partidas. Seleção da Argentina marcou gol nas últimas 10 partidas, ganhou as últimas 10 partidas e mais de 1 gol e meio, bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, vou buscar o favoritismo sem dúvida para a Argentina. Mesmo jogando fora de casa, vamos entrar aqui na vitória seca para ela neste confronto. E para fecharmos o dia, vamos aqui na CONCACAF, confronto entre as seleções de Curaçao versus o Trinidad e Tobago às 22 horas. Vamos ver o que nós temos de interessante. Curaçao não ganhou nas últimas 10 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10. Trinidad não perdeu em 9 das últimas 10 partidas e marcou gol em 8 das últimas 10 partidas. Para esse confronto aqui, mesmo jogando fora dos seus domínios, acredito muito no favoritismo de Trinidad, numa excelente fase contra uma seleção que está péssima, não venceu há 10 jogos, como eu disse. Então vou buscar aqui a dupla chance para o Trinidad, acredito muito que ele não irá perder, no máximo empatar este confronto. Então é isso, pessoal, mais um vídeo para vocês, muito obrigado mais uma vez. Não esqueça de deixar o seu like,
se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Uma ótima terça-feira a todos e vamos de green!